Minha família era uma família que tinha muita visão social. Então, em casa, eu sempre ouvia a família falar sobre a condição do empregado. Porque a minha família, na realidade, acompanhou o desenvolvimento da indústria, principalmente da indústria têxtil em São Paulo. E eu ouvia os parentes dizendo que trabalhavam crianças dormiam nos alojamentos. E aquilo sempre ficou na minha cabeça. Quando eu comecei a universidade, eu tive a felicidade de ter um professor, juiz do trabalho, que lecionava a matéria de direito do trabalho. Imediatamente eu me identifiquei com a matéria. É impressionante, já na universidade eu já sabia que iria trabalhar com o direito do trabalho. Eu acho que o direito do trabalho, ele é muito importante na sociedade, porque o trabalho, ele é a centralidade da vida humana. Então, logo cedo eu me defini por esse ramo do direito. Foi uma vocação que apareceu já na universidade. E tive a felicidade de trabalhar com o Dr. Posidônio, que é um humanista incrível, um baiano, que fez a universidade, fez a USP em São Paulo, e que tinha uma visão humanista incrível. Então, acho que ele foi meu segundo professor. Então, veja, eu ingressei no tribunal em 1993. Era um momento que o Brasil, naquela época, o Brasil já estava se desenvolvendo, a indústria brasileira estava se desenvolvendo, o Brasil começava a crescer. Nós tivemos muitos momentos difíceis, por exemplo, a questão dos planos econômicos, a questão da flexibilização. E essa realidade, ela era toda levada para os processos. Eu sempre digo que o que os autos contêm representa um grande conteúdo histórico para estudo. Porque, na realidade, essa disputa entre capital e trabalho, essa polaridade entre capital e trabalho, ela está estampada nos autos dos processos. Então, aquela época, quando nós começamos, era uma época muito confusa, porque nós tivemos vários planos econômicos, né? Nós tivemos a questão do presidente Collor, que mudou a economia, que abriu a nossa economia para importação. Isso implicou em quebra de muitas empresas. Porque, de repente, nós tivemos mercadorias importadas concorrendo a preços muito mais baixos com as nossas mercadorias, né? E isso tudo foi levado para os autos de processo. Isso implicou um acúmulo no volume das nossas demandas. Porque, na realidade, a Justiça do Trabalho, ela é o resultado da demanda social, digamos, que existe entre capital e trabalho. Então, havendo desemprego, nós temos aumento de número de processos. Então, isso daí nós sentimos. Era um momento difícil para os trabalhadores. Foi um momento muito difícil para os trabalhadores e foi um momento muito difícil também para as pequenas empresas. Eu vi, por exemplo, quando fui corregedora, eu vi cidades que se acabaram com essa abertura de produtos importados. Como, por exemplo, Cianorte. Hoje ela se reergueu, mas houve um momento que ela simplesmente se acabou. Porque, além da questão da confecção, nós tínhamos uma economia periférica ao redor daquela economia fabril, digamos, né? Cianorte, por exemplo, usava muito a mão de obra feminina. Então, isso tudo está nos autos dos processos. Então, para o juiz, a judicatura, ela é muito rica. Ela é muito rica. Por quê? Porque o juiz tenta solucionar aqueles conflitos diante de uma realidade que está lá fora, uma realidade que ela é política, econômica, social, né? E esses conflitos, eles vêm para o juiz, geralmente, em forma de lide individual. É o seu José contra a empresa X, é o seu Antônio contra a empresa X, mas mesmo diante dessa individualidade,
essa demanda, ela representa a controvérsia que existe fora do judiciário. Fora do judiciário. É um mundo muito rico. É uma riqueza para a pesquisa isso, sabe? Eu não fui juíza de primeiro grau, mas eu valorizo muito o trabalho do juiz de primeiro grau. Porque, na realidade, naquela pequena cidade, naquela pequena comunidade, é o juiz de primeiro grau, conhecedor daquela realidade, que diz o direito. E a partir dessas sentenças, que às vezes são até repetitivas, a comunidade se acerta. Ele equaciona essa civilidade entre o capital e o trabalho. Porque nós sabemos que o capitalismo, ele é, entre aspas, ele é selvagem. Ele vive de períodos cíclicos de crises. E ele precisa se reerguer. E a cada momento que ele se reergue, o que ele faz? Ele faz uma readaptação na sua linha de produção. E essas mudanças, elas implicam, sem dúvida, no trabalhador, né? Na vida do trabalhador, na remuneração do trabalhador. Então, o trabalhador, ele não pode ser, nesse processo produtivo, ser tratado apenas como mais um elemento de produção. Nós temos que saber que o trabalhador é um ser humano e que ele precisa do trabalho para colocar comida na mesa. Então, essa é a beleza do direito do trabalho, né? Por quê? Porque o direito do trabalho, ele se afastou da teoria da autonomia das vontades, quando os contratantes têm igualdade no momento de contratar. Todos nós sabemos que, na realidade, o empregado, quando ele oferece a força de trabalho dele, ele está numa situação de desvantagem. Ele está numa situação de desvantagem. É óbvio que ao juiz do trabalho também compete perceber que nesse mundo globalizado não é fácil para as empresas sobreviverem. Essa disputa pela produtividade, sabe? Não é fácil para a empresa sobreviver, mas nós temos sempre, ao dizer o direito no processo, nós temos que estar sempre utilizando esse princípio protetivo do direito do trabalho. Sempre tendo em mente essa desigualdade que há entre as partes nessa relação capital-trabalho, né? Veja, eu assumi a presidência em dezembro de 2005 até dezembro de 2007. Era um momento que o Brasil voltava a crescer economicamente. A época que nós às vezes dizemos, né, a década perdida de 80 ficou para trás, e o Brasil começava a ter outro perfil de competitividade, né? O que nós tivemos no tribunal? Nós aumentamos varas do trabalho, nós instituímos a ouvidoria, que eu achei muito importante, porque é um canal entre as partes, entre o cidadão e o tribunal, e isso só aperfeiçoa a prestação jurisdicional. Nós iniciamos concurso para magistrados, porque não adianta nós instalarmos vara e não termos mais magistrados. Iniciamos e terminamos um concurso e demos início a um novo concurso. Fizemos um concurso para servidores. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho, isso é bom que fique bem claro, ela não se faz só pelo trabalho do magistrado. Ela é um conjunto. Ela se faz pelo trabalho do magistrado, pelo trabalho importantíssimo dos servidores, pelo trabalho da OAB, pelo trabalho do Ministério Público do Trabalho. E o que eu percebia quando presidente, isso até foi algo que me chamou a atenção. A grande importância da OAB, através das suas sessões municipais, né, na busca de novas varas do trabalho. Então, geralmente vinham pessoas da comunidade acompanhadas de advogados representantes da OAB local. E isso alertava o juiz para a necessidade da instalação de uma nova vara. O que me gratificou muito foi ter instalado em Palmas
um posto avançado. Instalamos um em Palmas e instalamos um em Rio Negro. O posto avançado não tinha a natureza de uma vara, mas atendia a comunidade, porque o juiz se deslocava para realizar as audiências. Aliás, na época que o hoje ministro, ex-ONU, era presidente do tribunal, e eu era corregedor, ele pediu que eu fosse inaugurar um posto avançado em Ibaiti, ligado à vara de Venceslau Braz. E foi um momento muito gratificante, porque até banda havia. Então, a alegria da comunidade, quando eu digo comunidade, eu digo empregados e empregadores, né, senhores advogados, prefeito, com a chegada da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, ela é sempre muito bem recebida quando é instalada, quando ela inicia, né, a prestação jurisdicional numa localidade. Ela é querida pelos empregados e até pelos empregadores. Porque, como eu disse, ela civiliza as relações de trabalho. Eu acho que as lides individuais, que às vezes elas trazem a mesma problemática, né, elas teriam que ser interpostas, não individualmente. Nós teríamos que ter lides coletivas. Eu acho que uma decisão numa lide coletiva, cuja legitimidade compete ao Ministério Público do Trabalho e aos sindicatos, que confesso que acho que nunca analisei uma lide coletiva, não digo dissídio coletivo, digo uma lide coletiva, né, cuja decisão abrange um universo de trabalhadores que estejam na mesma situação. A lide coletiva seria a grande saída para a Justiça do Trabalho. Porque a demanda de trabalho é incrível. O juiz, por mais que ele trabalhe, por mais que se aumente servidores, nós não estamos dando conta da prestação jurisdicional rápida, efetiva. E nós sabemos que a demora do processo, ela beneficia o devedor. Ela beneficia o devedor, né? E quando eu estava na vice-presidência, eu fiz muitas audiências conciliatórias em precatórios. Era impressionante a demora no pagamento para aquele que teve seu direito declarado e a sua execução terminada. Então, a execução, embora o processo trabalhista seja um processo dinâmico, que inclusive está sendo copiado pelo processo civil, mas a execução trava o final da prestação jurisdicional. A conciliação é importantíssima, mas mais do que a conciliação, eu acho que nós deveríamos ter um Ministério do Trabalho mais atuante. Quando eu fui presidente, fiquei assombrada ao perceber que nós não tínhamos um auditor do Ministério do Trabalho para cada município. Então, nós precisaríamos ter uma fiscalização efetiva para que não houvesse o descumprimento da lei. Talvez tenhamos, até via legislativo, que discutir novas formas, porque o que se percebe e o que assombra quando se vê estatística dizendo aumento de empregos, tantos com carteira assinada e tantos sem carteiras assinadas. O que significa um emprego sem carteira assinada? Significa uma ofensa à lei. A lei exige que o contrato seja registrado em carteira. E desse registro advém para o empregado uma série de benefícios. Então, talvez a nossa realidade, o custo social, né, de um contrato registrado, isso tudo teria talvez que ser, numa discussão da sociedade, teria que ser levado à frente, né? Mas eu acho que o que falta, não só para o judiciário trabalhista, o que falta para o judiciário como um todo, é a efetividade da prestação. E essa efetividade não se concretiza pelo grande número de demanda. Eu acho que não há país no mundo que tenha o número de demandas trabalhistas que nós temos. Sintoma do quê? Isso não é só sintoma, penso eu, da inobservância da lei. Isso é sintoma
dessa controvérsia que existe entre capital e trabalho no nosso país. E isso existe em todos os países. Mas esse modo de solução via lide individual, há municípios, eu até vou citar, que vi como corregedora, por exemplo, o município de Ponta Grossa. Quando nós olhamos a estatística daquela vara, a sombra, não sei hoje, naquela época, podem olhar em ata. Naquela época, a grande demanda era assim, demandas individuais contra o município pleiteando depósito de FGTS. Entende? E isso implica em custo para a nação. Cada demanda implica o juiz se debruçando, o servidor, tramitação. Isso tinha que ter outra forma de solução, né? Muitos juízes são contra essa participação nos tribunais do Ministério Público e da OAB, né? Dos representantes da... Eu acho importante, eu acho muito importante. É óbvio que os juízes, às vezes até numa visão corporativa, né, buscam, já houve debate sobre isso, eliminar essa participação nos tribunais. Mas é muito interessante, você como Ministério Público, você tem um olhar, como magistrado você tem outro olhar sobre o processo, sobre a demanda, sobre a controvérsia. Então eu acho que é muito rico você levar para o judiciário essa sua experiência, esse seu olhar, que aos poucos, eu até confesso, que ele vai se diluindo, Mas quem foi do Ministério Público, quem foi da OAB, ele traz, principalmente no início, um novo olhar sobre esse mundo capital-trabalho. E isso eu acho que é importante no colegiado, né? Eu acho que é muito importante. Eu participei, como eu disse, nós fizemos um concurso que foi concluído, depois iniciamos um outro concurso. O que eu percebo hoje é que muitas pessoas começam a se preparar porque querem ingressar, até talvez por uma questão de estabilidade econômica, no serviço público. Eu penso que é importantíssimo que o juiz ele tenha uma vocação, sabe? O juiz tem uma vocação para a judicatura. Não basta o preparo intelectual. O juiz do trabalho, principalmente o juiz do trabalho, que não lida com patrimônio, né? Ele tem que ter uma sensibilidade, uma visão humanista diferenciada. Ele tem que ter. Sabe? Ele tem que saber economia. O juiz de trabalho tem que saber economia. A macroeconomia, a microeconomia. Por isso que eu digo, da importância que eu dedico, assim, que eu tenho todo respeito ao juiz de primeiro grau. É ele que sabe, naquela região, como está funcionando a economia naquela região. Por exemplo, se você olhar a cidade de Jacarezinho, não sei se vocês têm ido hoje, não sei se vocês têm visto, ela foi um grande polo econômico no Paraná. De repente, ela teve uma queda econômica, ela teve uma migração, ela acabou. Entende? Então você vê aqueles depósitos vazios. Isso tudo faz parte da economia. E essa questão econômica, ela está totalmente vinculada ao empregador e ao empregado. Eles são atores desse processo econômico. Então, o juiz do trabalho, principalmente, eu digo o juiz do trabalho, ele tem que ser muito vocacionado. Essa questão da aplicação do princípio protetivo, ele tem que ter como válvula mestra, assim, sabe? Tem que ter como conduta mestra ao analisar uma lide. Isso não quer dizer parcialidade. Isso quer dizer aplicação de princípios que no direito do trabalho são diferenciados do direito civil. Então, o conselho que eu daria para aquele que tenta
concurso para a magistratura é, primeiro, ver se ele está vocacionado para isso. Porque não basta essa estabilidade econômica. A pessoa tem que ser feliz no que ela faz. E ela só será feliz se ela tiver vocação. Olha, eu percebo isso. Antigamente o juiz, ele ficava muito mais de cabeça baixa na sua escrivaninha, olhando para os autos. De repente ele percebeu que as coisas, as mudanças, advêm do legislativo. Advém do legislativo. O juiz aplica as leis que foram legisladas, né? Então, eu penso assim, as associações, elas não podem ter uma visão corporativa. Porque senão, isso é pouco para a atuação das associações. E às vezes eu vejo que as nossas associações não têm só essa visão corporativa, por vezes eu acho que elas estão indo por um caminho muito corporativo. Por exemplo, eu acho importantíssimo essa participação, digamos, na questão da ficha limpa. Isso foi importantíssimo, Então eu acho que o judiciário, ele tem que se inserir no cenário político, para transformações da sociedade, e não só com uma visão corporativa. Senão eu acho pobre. Pois é, eu acho que o grande mestre da gente é a própria vida, né? Esses dias eu assisti a história de um grande pintor, do Caravaggio, e achei muito interessante. Ele tirava a inspiração dos quadros dele das pessoas simples da vida. Então eu acho que as pessoas, a vida, o dia a dia são os nossos grandes mestres. Eu acho que estes são os nossos grandes mestres. E você ter sensibilidade para perceber isso, né? Você ter sensibilidade para perceber isso. Como, por exemplo, você ter sensibilidade para perceber uma noite estrelada. Que os homens hoje, não sei se é por força de muito trabalho, não sei se é por força de muita tecnologia, as pessoas estão perdendo a sensibilidade. Então eu acho que nós temos que nos voltar para olhar o outro nos olhos e perceber se o outro está alegre, se o outro está triste, né? Às vezes, andando de carro, andando a pé, olhar para as pessoas. Você nem precisa interferir, mas olhar. Às vezes, você olhando, você aprende com aquilo. Então eu acho que o dia a dia é o nosso grande mestre, sabe?